Olá, Deus abençoe a sua vida grandiosamente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, né? E fica aqui o abraço do pastor Eduardo, que Deus abençoe você onde você estiver, tá bom? Eu quero aqui nesse momento compartilhar uma palavra de Deus com você que fala sobre o reino de Deus, sobre mistérios do reino de Deus. Você sabe que o ser humano ele não conhece, nunca vai conhecer todos os mistérios de Deus, porque senão Deus não seria Deus. Mas Deus deixou algumas coisas na sua palavra para nós ali aprendermos sobre o reino de Deus, algumas dicas, alguns conselhos para nós aprendermos sobre o reino de Deus. E aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 30 até o versículo 36, aqui fala sobre a parábola do grão de mostarda, né? Fala sobre um homem que lançou uma semente, a semente da mostarda, né? O reino de Deus é comparado a um homem que lançou uma semente na terra, e essa semente é uma semente de mostarda. Eu estou fazendo aqui com meus dedos, dessa forma. Se eu colocar a semente da mostarda aqui dentro, nem aparece quase, nem você vê, né, de tão pequena que é. Então, essa semente lançada na terra, ela é uma das menores, é a menor das sementes ali lançada na terra. Mas quando ela cresce, ela se torna, diz a Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 4, no versículo 30 até o 34, né, ela fala que essa semente ela se torna a maior das hortaliças. Quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, criando até ramos nela, né? Vários ramos ali são criadas nela, nascem, crescem nela, aonde até as aves do céu elas ficam ali debaixo, elas ocupam ali a sombra daquela hortaliça, né? Que é formada pelo grão de mostarda, que aparentemente no começo ela é a menor, né? No começo ela é a menor. Então as coisas de Deus também é assim, no começo você começa do pouco, né? A Bíblia fala: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você começa no pouco. Ninguém vem até Deus, ninguém vai até a igreja, ninguém começa ali a viver uma vida com Deus lá de cima. A pessoa começa embaixo, ela começa orando, ela começa lendo a Bíblia, ela começa obedecendo aos poucos aquilo que ela está aprendendo, né? Que ninguém sabe tudo, quem sabe tudo é só Deus, né? Ela começa orando, às vezes começa orando pouco, ora 1 minuto, 2, 3, 4, 5, aí depois ela já vai para 10, aí vai para 15, meia hora, daqui um pouco ela está ali orando 1 hora, 2 horas, até 3 horas, ou fazendo uma vigília, né? Então a pessoa começa aos poucos, ela começa obedecendo também aos poucos aquilo que ela vai aprendendo, ela começa praticando, e aí vai crescendo, quando for ver, aquela pessoa ela está com uma fé inabalável, né? Ela está com uma fé inabalável, derrubando gigantes, derrubando Golias, né? Vencendo ali o câncer, a AIDS, vencendo ali os problemas familiares, vencendo as dificuldades financeiras, vencendo aquele pecado que dominava a vida dela, né? Que ela se sentia presa. Ela dizia: olha, eu não consigo largar esse pecado. Mas quando você começa ali a lançar essa semente, você começa a se interessar pelo reino de Deus, é como está dizendo aqui, né? Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 36, a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos, né? A parábola Jesus falava por parábolas, que era uma comparação. Ele comparava uma semente, uma pessoa que estava plantando, né, na terra, com o reino de Deus, comparava várias coisas ali para que nós venhamos a entender melhor. Então a parábola é isso. Aí ele estava comparando aqui, ele dizia: é como o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, né, aquele grão de mostarda que eu falei que é uma das menores, né, que existe, é a menor de todas as sementes, né? As sementes
que há na terra. Quer dizer, a Bíblia fala que é a menor, não é uma das menores, é a menor semente que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a parábola, segundo o que podiam compreender. E sem as parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então está explicando aqui, Jesus falava por parábolas para que os discípulos, as pessoas pudessem entender melhor ao seu ensinamento, tá? Então ele estava falando da parábola do grão de mostarda, que um homem lançou na terra, e essa semente é a menor das sementes. Veja que a Bíblia Sagrada fala em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 34, fala que é a menor das sementes, é a menor, mas lançada na terra, plantada, ela cresce, ela se torna a maior das sementes, ela se torna a maior hortaliça, né? Uma das maiores hortaliças, ela cria vários ramos, a qual até as aves do céu, elas vão ali para ocupar a sombra, elas vão ali para adquirir os benefícios daquela hortaliça, né? Então veja, meu irmão e minha irmã, meu amigo que está ouvindo, minha amiga que está ouvindo essa mensagem, não importa como você está começando no reino de Deus, se você fala talvez a tua fé é pequena, se você pensa que a tua fé é pequena, ela vai crescer. Se